E aí, pessoal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo em ordem, porque a situação global é caótica, pelo menos segundo as notícias de hoje, em relação ao conflito que acontece na Europa, mas que já pertence ao mundo todo. A primeira notícia é de que a Europa foi atingida por ataques russos, que destruíram infraestruturas de comunicação e energia em vários países europeus. Ou seja, não é só a Ucrânia que corre o risco de passar o inverno no escuro. O problema é que não tem como provar que foi a Rússia quem disparou esses ataques, pois eles não foram flagrados. Embora não exista uma acusação formal, é nítido que foi um ataque russo e a Europa já planeja uma forma de revidar. Hoje também foi disparado o primeiro míssil do Apocalipse. Ainda não é um míssil nuclear, mas é um míssil americano de longo alcance que deixou uma base militar dentro da Rússia debaixo de fogo. Vimos que Putin não tem forças suficientes para resistir quando pressionamos com força. Portanto, a chave para implementar esse segundo ponto do plano de vitória é a continuação bem-sucedida das operações das forças de defesa e segurança da Ucrânia em áreas designadas do território inimigo, além da destruição do potencial ofensivo da Rússia no território ocupado da Ucrânia. Exatamente isso que eu falei. Os mísseis já começaram a ser usados com sucesso pela Ucrânia para atacar o governo russo. E, obviamente, já começou uma correria dentro do Kremlin, que corre para reforçar a segurança de Putin. O governo da Rússia se manifestou e acabou de lançar uma atualização da sua doutrina nuclear. Essa atualização libera o uso de ogivas atômicas, basicamente para qualquer espirro do Ocidente. É como pisar em ovos. Durante a matéria, vou explicar isso direito. Vou falar também da economia mundial, que intensificou a crise com a movimentação das bolsas internacionais e moedas, já que o risco de um ataque nuclear e declaração de guerra mundial agora é completamente sério com os ataques da Ucrânia. Para piorar essa crise financeira, também saiu a notícia de que 100 mil soldados norte-coreanos já estão na Rússia, aguardando um sinal para uma invasão em massa dentro da Ucrânia. Parece que os 11 mil primeiros soldados já foram quase todos exterminados, mas nada confirmado. Países europeus já estão com suas tropas a postos. Ontem mesmo, a Polônia enviou caças para sua fronteira com o intuito de derrubar aeronaves russas que entrassem no seu território, além de ter estacionado um grande número de soldados aguardando algum sinal da OTAN. A mesma coisa está sendo feita nos países bálticos, na Finlândia e na Suécia. Existe uma comunicação interna da OTAN que fez com que esses países posicionassem suas tropas. Pode ser apenas uma pressão para segurar os ânimos da Rússia, ou a preparação para algo maior. Bom, é muita coisa que aconteceu nas últimas horas e vamos falar delas na matéria de hoje, que foi baseada quase por completo nas notícias do The Guardian, Sky News, BBC, CNN, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Enquanto eu vou seguindo, já vai comentando se você acredita que dá tempo de chegar 2025 para que Trump tente colocar todos os lados em uma mesa de reunião e coordenar um plano de paz. Ou você acredita que não, que Biden fez mais uma besteira ao liberar os mísseis de longo alcance e acabou de assinar o começo de uma guerra nuclear e mundial. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Na madrugada dessa terça, 19 de novembro de 2024, os ucranianos usaram pela primeira vez mísseis de longo alcance americanos para atacar o território russo. A ação ocorre após Joe Biden autorizar Kiev a utilizar suas armas. Segundo o Kremlin, 5 mísseis foram abatidos, mas um atingiu uma instalação militar na região de Bryansk, deixando a base debaixo de fogo. O ataque realizado às 3h25 da manhã marcou uma escalada nas tensões entre Rússia e Ucrânia. Com um alcance de 306 quilômetros, os mísseis americanos permitem ataques profundos no território russo, podendo levar o conflito ao nível atômico ou mundial nas próximas semanas.
A diplomacia russa acusa os Estados Unidos de se envolverem diretamente no combate, alegando que o uso dos mísseis configura um ataque direto à Rússia. Maria Zakharova declarou que essa decisão altera drasticamente a natureza do conflito, deixando de ser apenas contra a Ucrânia. Enquanto Moscou ajusta sua doutrina nuclear, os ataques continuam. Com novas medidas de defesa, incluindo baterias antiaéreas avançadas, a Rússia busca limitar os danos em território nacional, mesmo com os ataques dos mísseis dos Estados Unidos. A liderança russa age de forma agressiva apenas quando está convencida de que não receberá uma resposta adequada e destrutiva. Quando a Rússia sabe que haverá uma resposta e entende qual será essa resposta, eles escolhem negociações e coexistência estável, mesmo com adversários estratégicos. Isso possibilita dissuadir a Rússia de uma agressão contra a Ucrânia e toda a Europa. O ministro Sergei Lavrov afirmou que a decisão de armar a Ucrânia com mísseis americanos reflete a intenção do Ocidente de escalar o conflito para um próximo patamar. Ele ainda alertou para os riscos de um ataque nuclear por parte da Rússia, pedindo que o Ocidente haja com cautela. Lavrov também elogiou a Alemanha por não fornecer mísseis de longo alcance para Kiev, classificando essa atitude como responsável, ao contrário da França e Reino Unido. Ao mesmo tempo, criticou fortemente os países que têm ampliado seu apoio militar à Ucrânia. Especialistas apontam que as novas ameaças nucleares de Moscou são, em partes, estratégias para desmotivar o apoio militar ocidental à Ucrânia. Contudo, analistas afirmam que os Estados Unidos não parecem recuar frente a essas declarações. O Instituto para o Estudo da Guerra acredita que as ameaças russas são mais uma tentativa de intimidar. Entretanto, Washington segue apoiando Kiev, enquanto Moscou adapta sua doutrina para justificar eventuais respostas nucleares. A Rússia, sob a liderança de Putin, revisou sua doutrina nuclear. Agora, ataques convencionais que comprometam sua soberania ou a de Belarus podem ser respondidos com armas atômicas, ampliando cenários que justificariam tal uso. A nova doutrina também abrange ataques que envolvam alianças, mesmo que indiretamente. Isso é visto como uma mensagem clara ao Ocidente, alertando sobre os limites das interferências no conflito ucraniano. Drones, mísseis hipersônicos e até bloqueios territoriais são agora considerados justificativas para a Rússia usar armas nucleares. A inclusão desses elementos reflete o avanço das tecnologias bélicas e as crescentes tensões na região. Analistas interpretam a atualização da doutrina como um movimento estratégico de Moscou para intimidar a OTAN. Ao mesmo tempo, reforçam que a Rússia encara o uso nuclear como último recurso, apesar da flexibilidade recente. O documento destaca que a nova política não é ofensiva, mas de dissuasão. Ainda assim, fica claro que os limites para o uso de armas nucleares foram reduzidos, elevando os riscos de um confronto global sem precedentes. A imprensa russa destaca que Putin assinou as mudanças exatamente no marco de 1000 dias desde o início dos combates. Esse simbolismo reforça a mensagem de que Moscou está preparada para qualquer escalada que envolva suas fronteiras. As tensões entre Rússia e Ocidente impactaram os mercados globais. O dólar subiu frente a moedas fortes, enquanto o ouro viu seus preços dispararem. Esse cenário reflete a insegurança econômica diante das ameaças nucleares. Apesar das preocupações, o petróleo caiu levemente, resultado da retomada da produção em campos-chave na Europa. Especialistas afirmam que o mercado se mantém atento aos desdobramentos do conflito no leste europeu. As mudanças na doutrina nuclear russa causaram nervosismo nos mercados financeiros. Investidores buscaram ativos seguros, como o ouro. Ao mesmo tempo, a libra esterlina recuou diante do dólar, refletindo as incertezas econômicas na Europa. O principal índice de ações britânico sofreu queda. Já o mercado de títulos do governo viu aumento nos rendimentos, demonstrando que investidores exigem maiores compensações para assumir riscos em tempos de instabilidade. Sir Keir Starmer criticou duramente o movimento de Putin para flexibilizar o uso de armas nucleares, classificando como irresponsável. O porta-voz de Starmer reforçou que o Reino Unido mantém apoio firme à Ucrânia contra as agressões russas. Uma população de 600 mil soldados russos foram eliminados no conflito. E por quê?
A Carta da ONU que eles estão aqui para defender fala de dignidade humana, não de tratar seus próprios cidadãos como pedaços de carne para serem jogados no moedor. O conflito da Rússia desencadeou uma crise global de energia e uma crise global de alimentos. Agora, o mundo observa enquanto a Rússia aprofunda seus laços militares com países como Coreia do Norte e Irã. Não pode haver equívocos aqui. Eles devem ser responsabilizados. A agressão não pode compensar, as fronteiras não podem ser redesenhadas pela força. A Rússia começou esse conflito ilegal. Ela deve terminá-la e sair completamente da Ucrânia. Starmer afirmou que o fim do conflito depende exclusivamente da Rússia, que deve cessar suas ações agressivas. Ele destacou o impacto global da invasão russa, que trouxe desafios econômicos e sociais a várias nações, incluindo o Reino Unido. Sergei Markov, ex-conselheiro de Putin, afirmou que os Estados Unidos e o Reino Unido estão diretamente envolvidos no combate ao fornecerem armas à Ucrânia. Ele alertou que os militares desses países podem se tornar alvos legítimos da Rússia. Markov também lembrou que a Rússia tem o reforço das tropas norte-coreanas no campo de batalha. Ele sugeriu que o objetivo de Biden é minar os planos de paz de Donald Trump, que deve assumir a presidência dos Estados Unidos em 2025. Vários ministros de relações exteriores da Europa emitiram uma declaração conjunta classificando os ataques russos à segurança europeia como sem precedentes. A escalada inclui atividades híbridas que aumentam riscos para os países membros da OTAN e da União Europeia. O chanceler polonês ameaçou fechar todos os consulados russos na Polônia caso Moscou continue a realizar atos de sabotagem. Ele já havia ordenado o fechamento do consulado russo em Poznan, como forma de resposta às ações hostis. Cabos submarinos no Báltico sofreram danos, levantando suspeitas de ataque russo. Um cabo entre Finlândia e Alemanha foi atingido, assim como outro entre Suécia e Lituânia. Investigações apontam danos físicos, mas as causas ainda não foram confirmadas. Empresas de telecomunicação relataram que os cabos danificados conectam redes europeias e nórdicas. Especialistas dizem que foram ataques russos diretamente à Europa que causaram os danos, ligando Moscou a operações suspeitas no Báltico. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, ataques a infraestruturas europeias têm gerado preocupações. A explosão dos gasodutos Nord Stream em setembro de 2022 foi um exemplo emblemático dessa estratégia de combate híbrido. Volodymyr Zelensky anunciou um plano para intensificar a produção de armas de ataque na Ucrânia. Ele prometeu fabricar 30 mil drones de longo alcance e ao menos 3 mil mísseis de cruzeiro, reforçando a capacidade militar do país contra a Rússia. Zelensky também apresentou um plano de resiliência para estabilizar a linha de frente e fortalecer a identidade nacional ucraniana. Ele afirmou que não vai ceder nenhuma parte do seu território e nem convocar eleições até que o país esteja em paz e livre de ameaças. Aliás, a Ucrânia busca atrair fabricantes estrangeiros para seu setor militar. Até agora, 40 empresas internacionais já colaboram com Kyiv, ampliando a produção local de armamentos e consolidando a infraestrutura de defesa do país. Analistas também se perguntam se Vladimir Putin realmente vai apertar o botão vermelho. A nova doutrina nuclear da Rússia permite respostas nucleares a ataques convencionais, mas especialistas acreditam que Moscou hesitará devido à pressão internacional, especialmente da China. Porém, a aliança entre Rússia e Coreia do Norte intensifica o conflito. Zelensky revelou que 100 mil soldados norte-coreanos já estão na Rússia, enquanto Seul monitora de perto as ações das tropas norte-coreanas e seus testes de mísseis. Vale lembrar que Putin assinou um tratado de parceria com a Coreia do Norte em junho, incluindo uma cláusula de defesa mútua. Essa aliança aumenta a preocupação do Ocidente sobre uma possível escalada no confronto, envolvendo diretamente novos países. E como eu disse antes, hoje a invasão russa à Ucrânia alcança 1000 dias, deixando milhões de deslocados e marcando profundamente a sociedade russa. O país, isolado por sanções, viu mudanças drásticas na sua economia, com grandes marcas ocidentais substituídas por alternativas chinesas. A chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos trouxe otimismo para Moscou.
Trump prometeu acabar com o apoio militar à Ucrânia, alimentando esperanças de que a Rússia possa levar embora os territórios conquistados sem maior resistência ocidental. Durante o G20 no Brasil, Olaf Scholz e Xi Jinping discutiram a invasão russa. Scholz reforçou que nenhuma nação deveria temer seu vizinho, enquanto Macron também expressou desejo por uma paz duradoura na Ucrânia, alinhando-se aos princípios europeus. Mas Xi Jinping não se sentiu pressionado e reafirmou a parceria estratégica entre China e Rússia, firmada semanas antes da invasão à Ucrânia. Essa aliança, sem limites declarados, reforça a posição chinesa como um possível mediador, mas mantém apoio implícito às ações de Moscou. Só que os líderes europeus, sim, sentiram a pressão, já que infraestruturas estratégicas na Europa estavam sendo atacadas, como eu disse antes. Com cabos submarinos destruídos, os governos europeus estavam focados em reforçar a segurança das suas redes críticas para evitar novas interrupções. Em resposta às ameaças híbridas russas, Suécia e Finlândia atualizaram suas diretrizes de preparação para conflitos. Recentemente integradas à OTAN, ambas as nações alertaram seus cidadãos para uma possível entrada no conflito, destacando a importância da defesa conjunta. Zelensky declarou que a Ucrânia resistirá a todas as ameaças, mantendo foco na recuperação de territórios ocupados. Ele enfatizou que a unidade nacional é essencial para enfrentar os desafios impostos pelo conflito e pela pressão internacional. Já os analistas apontam que a estratégia de Moscou é testar os limites da resposta ocidental, aumentando as tensões sem cruzar a linha vermelha que levaria a uma retaliação direta. Essas ameaças mantêm um equilíbrio bem no limite de uma terceira guerra. As novas políticas russas destacam o uso de drones como elemento-chave nos ataques mais recentes. Além de armas hipersônicas, os drones se tornaram ferramentas indispensáveis no campo de batalha, aumentando a destruição das infraestruturas ucranianas. Outra questão é que a inclusão de Belarus na doutrina nuclear russa preocupa analistas, já que Lukashenko está com uma parte das armas atômicas de Putin. Essa parceria estreita entre os dois países pode levar a uma militarização ainda maior da região, colocando a OTAN em risco. E como eu disse antes, o impacto econômico de todas essas notícias dessa semana é sentido globalmente, com mercados em todos os continentes tentando driblar as incertezas. Enquanto moedas fortes como o dólar ganham força, países dependentes de importações enfrentam alta nos custos das transações internacionais. E como eu disse antes também, a Alemanha manteve uma postura cautelosa, recusando-se a enviar mísseis de longo alcance à Ucrânia. Essa decisão é vista como uma tentativa de equilibrar um apoio a Kiev sem provocar uma resposta agressiva de Moscou em meio ao delicado cenário europeu. O Reino Unido já foi mais agressivo e ameaçou a Rússia, principalmente por causa dos ataques às infraestruturas da Europa. Londres reforça seu compromisso com a segurança de todo o continente europeu, preparando seus militares para conter a ameaça russa. O plano de resiliência de Zelensky destaca não apenas a produção militar, mas também a reconstrução de identidades culturais. Essa estratégia busca fortalecer a moral dos ucranianos, criando uma base sólida para a resistência contra Moscou. Já a Rússia aposta na aliança com a Coreia do Norte, Irã, China, países da África e até mesmo no continente americano, como Cuba e Venezuela, demonstrando que o conflito já é global há algum tempo, bastando apenas um dos lados declarar formalmente a guerra mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem como peça-chave no apoio à Ucrânia. O envio de mísseis de longo alcance sinaliza o compromisso de Washington em conter as ações russas, mesmo sob críticas e ameaças vindas do Kremlin. A questão não é permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas. A questão é decidir se os países da OTAN estão diretamente envolvidos no conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, isso significará nada menos que uma participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia. Isso seria a participação direta deles, e isso, é claro, mudaria substancialmente a própria essência e a natureza do conflito. Isso significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estariam em guerra com a Rússia. O isolamento econômico da Rússia levou o país a buscar novos parceiros comerciais. A crescente influência chinesa no mercado russo demonstra como Moscou ajusta suas estratégias para sobreviver sob as severas sanções ocidentais.
E enquanto a Rússia mantém sua economia funcionando, o caso dos cabos submarinos como alvos potenciais de ataques expõe a vulnerabilidade da infraestrutura e economia europeias. O simbolismo de 1000 dias de conflito reforça a necessidade de soluções diplomáticas urgentes. Líderes mundiais buscam maneiras de equilibrar apoio a Kiev com esforços para evitar uma escalada ainda maior, que possa envolver potências nucleares. Donald Trump, ao prometer encerrar o apoio militar à Ucrânia, provoca otimismo em Moscou e apreensão em Kiev. Analistas sugerem que essa política pode redefinir as alianças mundiais, beneficiando a Rússia e ampliando tensões com os atuais aliados. E no contexto do G20 dessa semana, o diálogo entre líderes reforça a urgência de resolver esse conflito. Embora diferenças permaneçam, a busca por soluções pacíficas ganha destaque, especialmente diante do risco do mundo flertar com um apocalipse atômico. E com base em tudo que vimos hoje, me fala se você acredita que dá tempo de chegar a 2025 para que Trump tente colocar todos os lados em uma mesa de reunião e coordenar um plano de paz. Ou se você acredita que não, que Biden fez mais uma besteira ao liberar os mísseis de longo alcance e acabou de assinar o começo de uma guerra nuclear e mundial. Depois desse conflito, a Ucrânia terá um dos contingentes militares mais experientes e maiores. Esses são nossos soldados, que terão experiência real de combate moderno, experiência bem-sucedida no uso de armas ocidentais e uma diversidade de experiência na interação com tropas da OTAN. Essa experiência ucraniana deve ser usada para fortalecer a defesa e segurança da aliança na Europa. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!